cheias de obediência. Devocional 9. Você tem ouvidos para ouvir Deus? Jonas capítulo 4, a partir do verso 3, diz assim: Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. E ela subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou também um verme no dia seguinte, e ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus disse a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa de uma aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também tantos animais. Nós vimos aqui um diálogo muito importante em toda a história de Jonas. A nossa capacidade de ouvir a Deus quando nós estamos iradas, quando nós estamos com o nosso emocional abalado, muitas vezes pensando só naquilo que nos importa. Esse era o posicionamento de Jonas aqui. Mas quantas vezes Deus precisa repetir uma mensagem e de tantas maneiras para que nós possamos compreendê-lo? Essa frequência revela muito sobre a nossa capacidade de ouvir e de discernir a voz de Deus, de saber o que Ele está tentando comunicar. Uma das áreas mais precisa de cura na nossa vida é a sensibilidade espiritual. Aprender a ver, ouvir, provar e sentir as coisas divinas. Para nós mulheres, a audição é um sentido de grande influência. Nós somos moldadas por aquilo que ouvimos e, infelizmente, muitas vezes, nós nos deixamos conduzir pelo barulho do mundo, pela voz do nosso coração enganoso e pelas distrações que o inimigo coloca na nossa frente. A nossa rotina agitada, o nosso desejo de mostrar valor, a nossa competência, o nosso excesso de compromissos vai tornando cada vez mais difícil ouvir a voz de Deus. E para meditar, para refletir, parece que é impossível encaixar isso na nossa vida. E quando nós fazemos, ouvimos apenas o nosso barulho interior, que é estressante, confuso e às vezes desesperador. Essa nossa falta de sensibilidade espiritual impacta a nossa vida profundamente. Em vez de nos sentirmos filhas seguras, ousadas e bem posicionadas para cumprir a missão de Deus, nós nos tornamos inseguras, medrosas, suscetíveis às acusações do inimigo e muitas vezes com vontade de desistir. Para ouvir Deus, minha irmã, é preciso preparar o coração. Primeiro, silenciar as vozes externas e as internas. Depois, crer que Deus realmente fala conosco e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Sem essa confiança no caráter amoroso de Deus, vão surgindo medos. Medo de ser punida, medo de ser chamada para algo muito difícil ou de ser conduzida para uma missão que nos desagrade. O conhecimento do amor de Deus é essencial para que a nossa audição espiritual se abra para Ele. O caminho para ouvir Deus envolve mergulhar nas Escrituras. A Bíblia é o principal canal pelo qual Ele se comunica conosco. Ler,
estudar, meditar e ouvir Deus através da palavra é indispensável. É nela que nós conhecemos quem Ele é, nós confiamos nas suas verdades e aprendemos a deixar que o seu amor supere os nossos medos. É necessário reorganizar nossa rotina, abrir mais a Bíblia do que o celular, criar pausas para contemplação, para adoração. Precisamos também renunciar às distrações para priorizar os momentos de encontro com Deus. É essa disciplina que nos permite perceber com mais clareza as orientações de Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Assim a gente não fica perdida por aí. O que Deus quer da minha vida? O que eu faço com o meu tempo? Jonas, ele precisou ouvir a mesma lição inúmeras vezes até compreender a misericórdia de Deus. O Senhor foi paciente, foi repetitivo, teve aquela pedagogia amorosa, guiando o profeta de uma forma didática. E Deus fala, você tem pena dessa planta, embora você não tenha podado, nem tenha a feito crescer, ela nasceu numa noite e na outra noite morreu, mas você não tem compaixão de Nínive, com mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Será que eu não deveria ter pena dessa grande cidade? E quantas vezes Deus também repete as mesmas lições da nossa vida de uma forma semelhante? Você tem se fechado por conveniências ou você está aberta para aquilo que Deus quer realizar em você? Será que você tem um coração sensível? Talvez você ainda não esteja reconhecendo plenamente a voz de Deus, mas deve ter uma disponibilidade e uma obediência. Então os seus ouvidos se abrirão e a sua boca também vai começar a anunciar a mensagem do Senhor. Nós estamos falando sobre obediência, sobre a anunciação do Evangelho, mas nós não podemos falar de uma mensagem que nós não estamos dispostos a ouvir primeiro, a beber dessa fonte, para depois comunicar e anunciar essa fonte a outras pessoas. Isso é muito sério. Nós precisamos saber aquilo que nós estamos comunicando realmente. Então reflita sobre essas questões. Que lição que Deus tem repetido para você didaticamente nos últimos dias? Pensa um pouquinho sobre isso. Segundo, qual que é o motivo da sua dificuldade de ouvir a voz de Deus? O que tem te impedido de ser sensível à voz do Espírito Santo? E quais atitudes práticas você vai adotar para aumentar a sua sensibilidade espiritual e ouvir melhor o Senhor? Vamos pensar sobre isso, criar estratégias e nos posicionar para que na nossa rotina se inclua também ouvir Deus. Que as nossas orações tenham mais momentos de contemplação. Às vezes a gente fala tanto, mas não tem tempo de silêncio para ouvir Deus, para entender Deus, para meditar naquilo que Deus tem falado conosco. Então hoje, mais do que orar, eu quero que você passe um tempo para ouvir Deus. Nesse momento nós pedimos ao Senhor que abra os nossos ouvidos espirituais, que rompa com essas cadeias que nos impedem de perceber o mundo real, que é o espiritual. Que Ele silencie o nosso coração, que Ele nos afaste das distrações que nos impedem de escutá-lo. E que o nosso coração comece a confiar, nosso coração comece a se dispor ao Senhor, em reverente adoração, nos submetendo a Ele. E que agora nós possamos ter um tempo de silêncio, para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco.